Presidente, também gostava de cumprimentar o Secretário-Geral da UGT e tentarei ser cumpridor também do tempo para que o Sr. Presidente não tenha que intervir. Estas audições, obviamente, terão que incidir necessariamente, até porque faz todo o sentido que assim seja, sobre este acordo, mas são inseridas também no trabalho que esta Comissão vem fazendo, de acompanhamento aos impactos e às consequências da aplicação do Pacto de Agressão da Troika Estrangeira e de aceitação pela Troika Nacional. E não podemos retirá-lo desse contexto. Do ponto de vista do PCP, e eu, não querendo estender-me no tempo, não gostava de deixar de dizer que tanto um quanto o outro, tanto o Pacto quanto este acordo de concertação, insistem na desvalorização do trabalho como elemento central para o aumento da competitividade. Ou seja, insistem numa receita que é precisamente a mesma receita que tem vindo a ser implementada em Portugal há vários anos e que tem produzido os resultados que estão à vista. Aquilo que é diferente não é a natureza da receita, mas é a quantidade dos ingredientes. Portanto, esperamos que, adicionando mais dos mesmos ingredientes, saia algo diferente. Ora, do ponto de vista do PCP, aquilo que se evidencia é precisamente o inverso. E, aliás, não é preciso fazer futurologia, é apenas uma avaliação do presente e da degradação dos nossos indicadores económicos para perceber que a persistência neste rumo de desvalorização do trabalho, de cada vez mais assimetrias na distribuição da riqueza, de concentração da propriedade dos meios de produção, levará, obviamente, à degradação também da qualidade de vida dos portugueses e, principalmente, dos trabalhadores portugueses. Eu julgo até que esta é a perspectiva que de certa forma, organizações sindicais como a UGT, inclusivamente, deixaram transparecer, por exemplo, no pré-aviso de greve geral, e, portanto, julgo que aqui haveria uma consonância de avaliação sobre o cenário político em que nos estamos a mover, que é o da imposição da tal agenda ideológica, como referiu, a receita ideológica, peço desculpa, foi a expressão utilizada do Sr. Secretário-Geral da UGT no início do nosso debate de hoje. Desta receita ideológica do FMI e das instituições estrangeiras que, ao fim de contas, nos impõem um programa político para o plano, que se chama o plano de assistência. Mas, e como dizia no início, estamos também, obviamente, de facto, a discutir a tradução do pacto, do memorando de entendimento, neste acordo, e como tal também gostava de colocar ao Sr. Secretário-Geral da UGT algumas questões sobre matérias que constam do acordo propriamente dito e de que forma é que entendo que sobre a vida dos trabalhadores elas repercutirão e, obviamente, do ponto também qual é a avaliação que faz do significado que isso terá na vida do país, portanto, da nossa economia e também da vida das pessoas. Uma das mais gravosas medidas contidas no acordo, na forma como o PCP, na avaliação que o PCP tem vindo a levar a cabo, é o da questão da adaptação do tempo de trabalho às necessidades do mercado, deixando para o último plano as necessidades do trabalhador, aliás, nem fazendo alusão às necessidades do trabalhador, nem às necessidades pessoais, familiares, sociais, desportivas, de saúde, mas da adaptação do tempo de trabalho ser imposta por negociação direta entre o trabalhador e o patrão. E perguntar-lhe se, de certa forma, isto não representa uma desregulamentação ou uma certa folga na regulamentação e também um ataque à contratação coletiva, que ainda há pouco referiu como peça fundamental da legislação laboral. Se a remuneração das horas extraordinárias e a perda que aqui nos está apresentada não é também um ataque à dignidade do trabalho e, neste caso, também do vencimento. Os feriados, a redução da majoração por assiduidade e um conjunto de outras medidas que aumentam objetivamente os dias de trabalho, a facilitação dos despedimentos e o subsídio de desemprego. Seriam estes os tópicos sobre os quais iria colocar questões.
E sobre os primeiros três, portanto, a adaptação do horário de trabalho por negociação direta, a remuneração das horas extraordinárias e os feriados, contas feitas, aquilo que estamos a falar é de um total de perdas, seja ela em compensação de trabalho, seja em remuneração, seja em compensação do tempo de trabalho. Estamos a falar de um total de perdas de 4 semanas, 3 dias, 3 horas e 15 minutos. Um total de perdas de 4 semanas, 3 dias, 3 horas e 15 minutos. Eu não sei bem como é que o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes entende que os trabalhadores ganham com este acordo, porque há pouco dizia que, na sua perspectiva de sociedade, as empresas ganham quando os trabalhadores ganham. O que está aqui em causa não são as empresas, Sr. Deputado, está aqui em causa são os patrões que amassam cada vez mais lucro à custa do trabalho dos portugueses. E posso até dizer que, por exemplo, Portugal, e os dados de que dispomos desmentem à exaustão essa perspectiva de que é carregando sobre o trabalho que valorizamos a economia. Por exemplo, Portugal, em horas de trabalho está em 38º lugar e o Qatar está em primeiro, com 2.600 horas anuais, e Portugal está em 38º, com 1.790 horas semanais. E na produtividade das empresas, o Qatar está em 28º, e Portugal, curiosamente, está bem acima, em 21º. Portanto, há aqui também que balançar o que é que quer dizer isto das empresas ganharem ou dos trabalhadores ganharem quando há um conflito, que é um conflito aberto e aliás, é esse o sentido da existência das organizações sindicais e da sua intervenção na produção de legislação e na gestão das relações laborais. Sobre os despedimentos, era importante saber qual a opinião da UGT sobre a suscetibilidade, da real suscetibilidade ou não, da existência de um despedimento por razões subjetivas. A forma como as questões são colocadas no acordo, no entendimento do PCP, geram claramente a possibilidade do patrão poder produzir desemprego, poder produzir um despedimento por motivos subjetivos, até escolhendo qual o posto de trabalho, ainda que em conteúdos funcionais idênticos, será extinto. Sobre o subsídio de desemprego, se considera ou não, apesar de ter assumido no passado que seria contra a diminuição ou qualquer ataque ao subsídio de desemprego, confrontado com este acordo, aquilo que pergunto ao secretário-geral da UGT é se considera ou não que também estamos perante uma diminuição da proteção social dos trabalhadores em situação de desemprego e mais, perante uma desvalorização do trabalho de quem não está no desemprego. Porque a desvalorização da proteção social é também um ataque à remuneração daqueles que estão em situação de emprego, aqueles que estão empregados. Porque uma coisa é eu saber que estou protegido na minha situação de desemprego e outra coisa é não ter qualquer tipo de proteção, assim contribuindo, obviamente, para atacar o rendimento daqueles que estão empregados. E, portanto, há aqui um ataque ao rendimento por duas vias, quer na via da proteção social no desemprego, quer na via da remuneração propriamente dita do trabalho e, obviamente, também da sobrecarga de trabalho não remunerado. E já agora, eu peço imensa desculpa, Sr. Presidente, só agora é que notei que ultrapassei o tempo e serei muito breve. Sobre a possibilidade da derrogação da contratação coletiva, que já estava na última revisão do memorando da Troika e que novamente surge neste acordo, como é que a UGT entende que, através de um conjunto de medidas, objetivamente, as contratações coletivas possam ser derrogadas por lei, pela imposição da lei. Ou seja, o trabalho de dirigentes sindicais, algum trabalho muitas vezes árduo, no estabelecimento das convenções sindicais, ser pura e simplesmente derrogado por lei, e neste caso sempre, quando isso suceder, será sempre para impor situações prejudiciais ou mais prejudiciais ao trabalhador. Muito obrigado, Sr. Presidente.